Aleluia! Glória a Deus! Tranquilo? Suave? Abre a palavra de Deus aí, meu irmão, no livro de Filemão. Peguei agora, hein? Vini, tira um pouquinho do retorno, filho. Epístola de Filemão. Filemão é uma pequena, grande carta. Pequena porque ela é um livro que tem apenas 25 versículos. E grande porque o seu conteúdo, meu irmão, é um conteúdo que nos traz uma reconciliação com Deus, com as pessoas e com nós mesmos. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre este livro. Ele fala também que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Já vou te adiantando que você pode buscar a sua liberdade, você pode buscar viver a tua vida de qualquer outra maneira, mas nenhuma delas vai te libertar da forma que Cristo pode libertar a sua vida. E mesmo que o mundo tente te escravizar, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Olha o Elias aí, ó. Baixão cantou hoje, hein, negão? Aí sim. Você achou, irmão? Vini, para mim está um pouquinho estranho. Está sobrando aí um médio. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Afia e Arquipo, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência a sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando ele estava aqui na prisão. Onésimo foi de muita utilidade no passado, não foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é mais um escravo para você, é mais do que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, me considera seu companheiro na fé, recebe-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se ele deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime o meu coração em Cristo. Escreva essa carta, certo do que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e que eu possa voltar a visitá-la em breve.
Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês creem que quando você lê a Bíblia é o próprio Deus falando com você? Então eu te convido a aplaudir ao Senhor mais uma vez, porque Deus vai continuar falando neste lugar. Para ficar mais bonito, mistura um glória a Deus com aleluia aí, irmão. Aleluias. Irmão, se porventura você nunca leu um livro da Bíblia, achando que não tinha tempo, que a vida é corrida, eu quero te falar que hoje você lê um livro inteiro da palavra do Senhor. Eu quero falar para você que tem as redes sociais, tira uma foto da sua Bíblia, coloca lá que você lê um livro hoje da Bíblia e marca a Casa do Oleiro aí para a gente divulgar a palavra de Deus para mais pessoas, amém? O livro que nós lemos, meu irmão, na verdade não é um livro, ele é uma epístola, uma carta do apóstolo Paulo para o irmão Filemão. E o interessante é que o apóstolo Paulo é o cara que fundamentou a fé cristã nos gentios. Você vai ver carta de apóstolo Paulo para as igrejas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Você vai ver a carta de Colossenses, Tessalonicenses. Alguns até atribuem a Paulo a carta de Hebreus. E você vai ver alguma carta de Paulo direcionada a pessoas, mas para trazer algum ensinamento diante do ministério, como é a carta de Tito, a carta de Timóteo. Mas a carta de Filemão é uma carta diferente. A gente não vê aqui o apóstolo Paulo dando ensinamentos da fé, do fundamento da fé cristã. A gente não vê aqui Paulo trazendo alguma doutrina para alguma igreja, mas nós encontramos Paulo intercedendo por uma pessoa. E por mais que a gente olhe e não vê que a carta de Paulo é uma carta doutrinária, é uma carta que tem a sombra de Cristo e revela que quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é transformada e aquilo que está no nosso coração começa a tomar a forma de Cristo Jesus. Porque não adianta eu estar numa igreja, não adianta eu louvar o nome do Senhor, se o meu coração ainda está formado pelas coisas do mundo. Não adianta eu levantar as minhas mãos em adoração, não adianta eu cantar hinos de louvor ao Senhor, não adianta eu orar ao Senhor, se aquilo que alimenta o meu coração é o molde do mundo. A primeira coisa que eu preciso entender, que para seguir a Jesus Cristo, eu tenho que libertar de mim mesmo, tomar a forma de Cristo e não viver mais para mim, mas Cristo viver em meu lugar. E assim é a história do livro de Filemão. Filemão é um cristão que foi convertido através de uma pregação do apóstolo Paulo em Éfeso. Só que Filemão, ele é um comerciante de escravos. E antes que você me pergunta como pode um cristão ser comerciante de escravos, naquela época era permitido, meu irmão. Hoje, qualquer um que tenta te escravizar, você precisa se libertar urgentemente. Você não está, meu irmão, numa cadeia, você está numa igreja. Se a igreja que você faz parte, ela tenta te aprisionar, tenta dizer que você não pode ter comunhão com outras igrejas, fuja deste lugar, porque não é uma igreja, é uma cadeia espiritual sobre a sua vida. Amém? E a gente vê, meu irmão, Paulo intercedendo por Onésimo. Onésimo é um escravo. Só que Onésimo, ele foge. E aqui é um grande perigo, porque um escravo fugitivo tem uma pena de morte sobre a vida dele.
Onésimo foge para Roma. Só que não adianta ter liberdade para aquelas pessoas que têm a sua mente escravizada, porque no primeiro ato da sua liberdade, ela vai voltar a fazer as coisas que está escravizando. Eu quero lançar uma verdade sobre a sua vida. Antes de Deus fazer algo por você, Deus vai fazer em você. Antes de Deus liberar uma bênção sobre a sua vida, a primeira coisa que Deus vai fazer é trabalhar no seu coração, é trabalhar na sua estrutura, para que quando você receber a bênção de Deus, você não jogue fora. Não existe liberdade para uma mente escravizada. Se verdadeiramente o Filho de Deus nos libertar, se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. E quando nós iremos provar da liberdade em Cristo? Quando a mente cauterizada da escravidão do pecado dá lugar para a liberdade de filho. Não adianta eu estar na igreja louvando, adorando, trabalhando para o Senhor, mas a minha mente é uma mente escravizada, como o irmão do filho pródigo, que viu o seu irmão voltando do mundo, viu o seu irmão voltando das besteiras que fizeram e provar de coisas que ele nunca sabia que era dele. É por isso que muitas vezes você está muito tempo na igreja, você vê pessoas chegando, pessoas sendo abençoadas e parece que a sua bênção nunca chega. Parece que Deus faz milagre na vida das pessoas, Deus transforma a família das pessoas e a sua vida continua a mesma. Pode ser que o que está impedindo de você viver milagres da parte de Deus é porque ainda você não entendeu a sua identidade de filho. E como filho amado, você tem direito a todas as bênçãos que é do Pai. E o Pai não te criou para você viver uma vida de engano. O Pai não nos criou, o Pai não nos resgatou para a gente viver uma vida de escravo. Antes de Deus, meu irmão, fazer algo por nós, Ele precisa fazer em nós. Foi assim com o povo no deserto. A trajetória que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Foi assim com a vida de Davi. Davi, ele foi ungido a rei com 15 anos. Mas um outro dia, ao invés de assentar no trono, Davi continuava cuidando da ovelha de seu pai. Davi foi perseguido. Davi, mesmo ungido a rei, ele teve que enfrentar leão, ele teve que enfrentar urso, ele teve que enfrentar gigantes. Davi, antes de assumir o trono, meu irmão, ele entrou no palácio para ser um músico, alguém que trazia a presença de Deus para o rei, no momento de aflição do rei. De repente Davi poderia olhar para a situação e não entender. Como pode? Eu fui ungido como rei e ainda não tomei posse, mas mal sabia Davi que Deus estava preparando ele para assumir o lugar da bênção. Não é que a promessa está demorando, não é que Deus esqueceu daquilo que te prometeu. Deus está forjando o seu caráter. Deus está reforçando a sua estrutura. Deus está moldando, meu irmão, a sua vida, para que quando a bênção vier, ela se torne a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Entre a promessa, meu irmão, e o cumprimento da promessa existe o tempo. E a gente precisa entender que existe o nosso tempo, mas existe o tempo de Deus. Deus tem o seu tempo certo de agir em nosso favor. Deus tem o tempo certo de nos mostrar o momento oportuno que Ele trabalha. O que nós devemos fazer? Continuar firmes. A Bíblia fala que um dia Caleb recebe uma promessa, que ele herdaria uma parte da terra prometida. A Bíblia fala que se passa 45 anos até o cumprimento da promessa.
E Caleb, ele chega em Josué e fala: Josué, 45 anos se passou da promessa em Cades Barneia, e a minha fé, a minha força está como se fosse ontem. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? A gente vem num culto como esse, cantamos louvores, adoramos, recebemos uma palavra de Deus, mas na primeira adversidade que vem contra as nossas vidas, a gente esquece da palavra, a gente esquece da promessa. Eu quero falar para você, meu irmão, que muitas vezes o milagre não acontece no culto, o milagre acontece na volta no caminho. A Bíblia fala, meu irmão, sobre 10 leprosos que chegaram até Jesus, e eles saíram do mesmo jeito, mas algo aconteceu ali que era diferente. Eles saíram com uma palavra, meu irmão, e quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra, meu irmão, pode descansar, porque ele sabe que o Deus que ele serve é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus não precisa de cenário favorável para operar milagre na sua vida. Deus não precisa olhar a sua situação para ver como é que está, para te fazer promessa. Deus não precisa olhar o seu talento, Deus não precisa olhar aquilo que você faz de melhor. Quando Deus quer usar alguém, meu irmão, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? É só ter calma, é só esperar o tempo. Onésimo está preso, parecia que era o fim da vida de Onésimo. Afinal, alguém fugitivo como escravo, e agora preso, poderia ser o fim. Mas Deus é especialista em colocar uma vírgula naquilo que a gente julga como ponto final. De repente você entrou aqui, a sua história está como a de Onésimo. Você olha para a sua vida, só tem coisas ruins acontecendo. De repente você entrou aqui, meu irmão, e a palavra que descreve a sua história é uma palavra de derrota, é uma palavra de sofrimento, é uma palavra de tristeza, de dor, de angústia. De repente você entrou aqui, meu irmão, mas sem esperança alguma, achando que era o fim. Deus me levanta nessa noite para dizer que Ele está trabalhando na sua história, para você ter calma, fé e acreditar que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Um dia Moisés estava no deserto desistente, vivendo uma vida sem propósito, e Deus usa uma sarça ardente para falar com ele, para direcionar a vida dele agora para o propósito eterno. E Deus me usa nessa noite como uma sarça, meu irmão, para pegar a sua vida e falar que existe propósito de Deus para você. Existe um Deus que quer usar a sua vida, existe um Deus que quer transformar a sua história. Ei, meu irmão, isso é muito sério. Deus não quer mudar a sua vida, Deus não quer te dar uma nova história. Isso seria muito fácil. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Por quê, meu irmão? Ele quer pegar a sua história de fracasso e transformar numa história de bênção. Senhor, por que o Senhor me colocou numa família tão difícil? Até parece que Deus errou. Até parece que Deus não sabia o que estava fazendo quando escolheu essa casa, este casamento, essa história. Não é nada disso, meu irmão. É que a ferramenta que Deus quer usar como instrumento de libertação da sua casa é você. Não é um pastor, não é um bispo, não é um missionário, não é um evangelista. É você. Você é um agente de milagres. Você é o representante do reino de Deus aqui na terra. De sorte que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Nós somos cidadãos dos céus, meu irmão. E o que eu quero te colocar na sua mente hoje, o que eu quero colocar no seu coração, que os seus pés possam estar na terra,
mas a sua mente ligada no céu. E você entender que cada adversidade, cada situação adversa, é uma oportunidade que Deus está te dando de você viver milagres extraordinários da parte de Deus. Onésimo achou que era o fim, mas mal sabia ele que lá estava o apóstolo Paulo. Paulo está preso. Paulo, ele tem pressa de anunciar o evangelho. Paulo, ele com certeza orou para ser liberto, para sair daquela situação. Mas será que nós estamos prontos para ouvir o não de Deus? Será que nós somos filhos maduros, obedientes, para quando Deus disser não aos nossos pedidos? Imagina Paulo orando e falando assim: Senhor, eu quero pregar na Ásia, Senhor, eu preciso ganhar esse país e estou aqui preso. E Deus falando: não, você vai ficar aqui. Até onde nós estamos dispostos a ir em obediência ao Senhor? Até onde nós estamos dispostos a obedecer quando os nossos pedidos para Deus, a resposta que a gente tem é não. Paulo, ele já teve experiência de uma vez estar preso e ele orar, e um terremoto acontecer e ele ser liberto. Tenta imaginar, meu irmão, agora Paulo orando mais uma vez, adorando mais uma vez, e de repente ele começa a olhar a estrutura para ver se está tremendo, se está acontecendo alguma coisa, e nada acontece. Ter fé quando o sobrenatural acontece é fácil. Continuar a nossa caminhada quando nós estamos no trajeto de milagre é tranquilo. Mas a fé mesmo, ela é provada quando Deus parece estar em silêncio, quando as nossas orações não são respondidas. A fé genuína, meu irmão, é quando nós oramos e parece que não tem ninguém do outro lado nos ouvindo. A fé genuína é quando os nossos pedidos são negados por Deus. Quando nós entendemos que nós estamos vivendo uma fé genuína, é quando nós estamos vivendo uma vida natural e sem deixar de acreditar no sobrenatural. O que te motiva a vir na igreja? O que te motiva a adorar ao Senhor? O que te motiva a estar aqui, meu irmão? Não pode ser milagres, não pode ser somente maravilhas. A maior motivação da nossa vida, meu irmão, tem que ser porque Ele vive. E por Ele viver, eu posso crer no amanhã. De repente Paulo vê Onésimo, e as coisas começam a fazer sentido. Paulo ministra o evangelho, Onésimo aceita Jesus. Uau! Paulo agora vê Onésimo sendo liberto. E aqui está outra pancada de Deus para nós. A gente está pronto para se alegrar quando vê os nossos irmãos sendo abençoados naquilo que nós estamos orando todos os dias? Nós estamos prontos, meu irmão, para ver as pessoas alcançar lugares que nós estamos almejando, mas Deus ainda disse que não é o momento. Nós estamos prontos para ser um canal de bênção na vida das pessoas e muitas vezes não provar da bênção. O evangelho não é sobre nós. O evangelho não é sobre aquilo que eu ganho, não é sobre aquilo que eu faço, mas sobre aquilo que Jesus fez. Se você veio de um lugar, meu irmão, somente atrás de uma bênção, me desculpa, não é aqui este lugar. Se você veio no lugar, meu irmão, porque tem uma palavra boa, que tem um louvor que você curte, isso é pouco. Nós não estamos aqui somente numa reunião
Nós não estamos aqui somente num ajuntamento normal, mas nós estamos aqui para louvar o Deus Todo-Poderoso. Não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Deus fez. É sobre aquilo que Deus faz e aquilo que Ele irá fazer. Onésimo agora é solto, mas um passado mal resolvido, ele aborta um futuro glorioso. Onésimo tinha um passado para resolver. E aqui tem outra chave de Deus para a sua vida. Deus perdoa os pecados, mas não nos livra da consequência. Aquilo que nós fizemos no passado, antes de termos um encontro com Cristo, precisam ser situações que a gente precisa resolver. Precisam ser situações que a gente coloque um ponto final. Onésimo poderia sair dali e se tornar um grande missionário. Onésimo poderia sair da prisão e continuar o ministério de Paulo. Mas antes de Onésimo trabalhar para o Senhor, Onésimo teve que voltar para o lugar da sua vergonha, para o lugar onde ele estava sendo escravizado. E agora o apóstolo Paulo escreve uma carta de próprio punho e manda Onésimo levar de volta. Qual é o passado que você precisa resolver? Qual é a situação que tem te atormentado, que você está bem, mas toda vez que você lembra deste passado, ele te traz dor, ele te traz vergonha? Qual é a história da sua vida que tem te causado trauma? Qual é a situação que toda vez que você lembra dela, ela te traz dor, ela te traz sofrimento? Deus me usa nessa noite, meu irmão, como instrumento dele para a sua vida. Porque Deus não quer apagar o seu passado. Deus, Ele não quer apagar a sua história daquilo que você viveu. Mas Ele quer usar a sua história, o seu passado, para ser um instrumento que faça outras pessoas se achegarem até a Ele. A gente vê o rei Davi pedindo para que Deus prepare uma mesa diante dos seus inimigos. Davi não estava querendo mostrar que agora era rei. Davi não estava querendo mostrar para os seus inimigos que ele era o bonzão, que ele tinha posses, tinha um bem, que ele venceu, ele zerou o play. Davi queria servir os seus inimigos. Meu irmão, a gente sempre fala que para servir a Jesus é necessário ter uma bacia com água para lavar os pés das pessoas. Hoje eu quero ir além. É necessário ter uma bacia para lavar os pés, mas a gente não pode esquecer da toalha para secar. O evangelho precisa ser completo. Não dá para a gente viver um evangelho pela metade. A gente vê a oração do Pai Nosso e uma das frases mais marcantes é: perdoa-me, Senhor, assim da mesma forma que eu tenho perdoado os meus inimigos. Quando eu ajo com misericórdia, eu recebo a misericórdia de Deus. Não tem como eu querer servir um Deus de misericórdia, provar da misericórdia de Deus, se eu não agir com misericórdia na vida das pessoas. Não tem como viver o evangelho pela metade. Não tem como eu pegar essa parte da Bíblia e falar: eu vou rasgar porque essa eu não quero seguir. Não é o evangelho que tem que se moldar a nossa vida, as nossas vontades, mas somos nós que devemos nos moldar conforme o evangelho pede. Romanos capítulo 12, meu irmão, ele traz uma verdade sobre nossas vidas.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque este é o nosso culto racional. Não adianta a gente ser santo, meu irmão, não adianta a gente ser um sacrifício vivo, mas a gente tem que ser uma oferta agradável ao Senhor. E quando nós nos tornamos agradável, quando nós cumprimos com a tua palavra. E não se moldem a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É melhor você ter paz do que ter razão. É melhor você abrir mão do seu eu. É melhor você entregar esse desaforo, essa luta que você está enfrentando nas mãos do Senhor. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? A gente é bom para trazer uma palavra de apontamento sobre as pessoas, mas diante das nossas falhas a gente quer misericórdia. Que nós possamos ser como o bom samaritano, que quando nós esticarmos as nossas mãos para aquele que está caído, seja para ajudar a levantar. A gente está vivendo um momento que não é um momento de saber quem está caindo, mas quem Deus está levantando nesses dias. E aqui, meu irmão, é uma igreja que quer te receber de braços abertos. É uma igreja que quer curar o seu passado, quer te ajudar a enfrentar essa situação. É uma igreja que tem pão, tem vinho, tem azeite. É uma igreja que tem bacia, tem água, tem toalha, tem unção para derramar sobre a sua vida. Este lugar é o lugar da manifestação do Espírito Santo. Se for para aplaudir, aplauda aí. Onésimo volta. Tenta imaginar agora a cara de Filemão recebendo Onésimo. Por certo, por lei, Filemão poderia até matar Onésimo. Era lei. Paulo poderia exigir, mas como nós lemos, Paulo falou assim: cara, eu não quero que você faça por obrigação. Eu não quero que você faça por religião. Diante de uma situação onde você pode pecar, meu irmão, você não pode pecar porque você não pode. Você tem que deixar de pecar porque você não quer pecar contra Deus. É diferente. A religião fala que você não pode. O Evangelho fala que você não quer. A religião, ela quer mudar você por fora, quer te colocar um terno, uma gravata, quer te colocar as frases evangeliquez, aleluia, glória a Deus. O Evangelho, ele te muda por dentro. O Evangelho, meu irmão, é como uma fonte da mulher samaritana que bebeu. É uma fonte, meu irmão, que produz um rio, e você não tem mais sede das coisas do mundo, mas você tem sede pela palavra de Deus. Você tem sede de viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. E agora Filemão, ele tem nas mãos a vida de Onésimo. Só que Onésimo está diferente. Onésimo ainda tem a sua orelha furada como escravo, as marcas da escravidão, mas agora tem um coração adorador. E de repente você entrou aqui, meu irmão, com a orelha furada, com as marcas no seu corpo de uma vida escravizada pelo diabo.
Mas nessa noite você pode provar da liberdade que há em Cristo Jesus. Existe um Deus, meu irmão, que Ele tem nas suas mãos a sua ira, a sua justiça, mas na outra mão tem a sua graça, a sua misericórdia. E nessa noite a graça e a misericórdia de Deus está apontada sobre nós. Você não nasceu para o inferno, você nasceu para glorificar uma eternidade ao Senhor Jesus. Liberte-se nessa noite de uma vida escravizada. E aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Filemão não recebe mais Onésimo como escravo, mas como um irmão. Alguém que mudou a sua história. Alguém que foi transformado e agora vive a vida para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala que está disposto a pagar o débito de Onésimo. Olha, o que ele está te devendo, o prejuízo que ele causou, põe na minha conta. E eu quero falar para você nessa noite, meu irmão, que a epístola de Filemão, o livro que nós lemos, e eu cheguei até aqui para falar que Onésimo sou eu e você. Eu quero falar para você, meu irmão, que Filemão é o diabo que tenta nos acusar dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas o apóstolo Paulo aqui é representante de Cristo Jesus, que pagou as nossas dívidas na cruz do Calvário, meu irmão. Eu estou aqui para dizer que existe liberdade para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia fala, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. E qual é a consequência do pecado? Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer tirar sobre a sua vida a acusação do pecado. Deus quer tirar sobre a sua vida toda acusação, tudo aquilo, meu irmão, que o inimigo tem colocado o rótulo de escravidão, o rótulo que não é de Deus sobre a sua vida. Deus quer revelar para você o seu amor. E qual é o amor de Deus? O texto áureo do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu, pagou a dívida, se entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você vai querer viver uma vida perecendo? Para que você vai querer ter uma vida, meu irmão, de sofrimento? Como que você pode mudar a sua vida? Se arrependendo, confessando os seus pecados, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É não querer mais levar a sua vida com você sendo o diretor nela, mas chegar até Jesus e falar: Jesus, toma a direção da minha vida. Jesus, toma conta da minha vida. Eu não quero mais agir pelas minhas escolhas, eu não quero mais agir pelas minhas vontades, mas eu te entrego agora o meu coração, Senhor, para que o Senhor venha transformar conforme o teu querer. E para você que provou deste amor e por alguma situação parou de estar no lugar da comunhão, assim como Jesus, assim como o pai fez com o filho pródigo, o pai nessa noite está de braços abertos te esperando, falando que você é um filho amado. Você quer chegar aqui como escravo,
Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho. Faz de mim como um dos seus escravos. Você é filho. Deus quer colocar um anel no seu dedo, meu irmão. Deus quer trazer de novo a identidade sobre a sua vida. Deus quer mostrar que você é mais amado do que você possa imaginar. Se você, meu irmão, se arrepender e converter dos seus maus caminhos, há uma promessa de Deus sobre nossas vidas. Os nossos pecados são perdoados. As nossas ofensas são lançadas no mar do esquecimento. Há uma vida de Deus para nós, para a gente viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te chama nessa noite, não para viver uma vida de engano, mas para viver uma vida na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até quando você vai querer viver uma vida de escravo? Até quando você vai querer viver uma vida de vícios? Até quando você vai querer viver uma vida de engano? Jesus te chama nessa noite para que você venha provar da verdade, para que você venha provar como é bom ter uma vida sendo amigo de Deus. Ah, meu irmão, não queira ser inimigo de Deus. Não queira viver uma vida longe da sua presença. Você já provou das coisas deste mundo? Você viu que este mundo não tem mais jeito, este mundo não é para você. O Pai te chama nessa noite porque Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua história. João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é a igreja que te salva. Não é a religião que te salva. Não é o pastor, o pregador que te salva. Existe uma frase no mundo que diz que todos os caminhos te levam até a Deus. Sim, é verdade. Mas todos esses caminhos é para te levar até um Deus cheio de ira, cheio de justiça, com o seu cedro da ira apontado sobre a sua vida. Mas só existe um caminho que faz você chegar até a Deus para provar da sua graça e misericórdia. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E como você pode fazer isso? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Talvez você entrou aqui e você venha pedir por uma porta de emprego. Uau! Este é o lugar que Deus abre porta. Talvez você entrou aqui e você tem pedido uma cura de uma enfermidade. Este lugar é o lugar que Deus cura enfermidade. Mas essa noite eu quero te apresentar uma bênção maior. Eu quero apresentar sobre a sua vida uma bênção que não se compara com nada disso que você pode viver na terra. Eu quero te apresentar, meu irmão, não somente uma bênção, mas o dono da bênção. Eu não quero somente escrever o seu nome aqui no hall de milagres, mas Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida.
Jesus, Ele quer, meu irmão, transformar a sua história, para que no dia que Ele voltar, você venha ouvir a frase: venha, amado do meu Pai. Há um lugar preparado para você. Aqui não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente. Todas as coisas se passaram, eis que tudo novo se fez. E eu quero já chamar o ministério de louvor. E antes de terminar essa ministração, essa pregação, eu preciso fazer um convite para a sua vida. Eu preciso fazer um convite para mudar a sua história. Eu preciso fazer um convite para que você saia daqui com a sua identidade de filho restaurada. Eu preciso fazer um convite para que você saia daqui não mais rotulado por aquilo que o mundo tem te colocado, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero te apresentar Jesus, aquele que foi morto, mas ressuscitou, aquele que deixou a sua glória, deixou o esplendor daquilo que ele tinha no céu, ao ponto de se rebaixar na condição humana, nascer de uma virgem, crescer, passar pelas nossas lutas, passar pelos sofrimentos, pelas adversidades que nós passamos, ser obediente até a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. De repente você entrou aqui e ouvindo essas palavras, você não se sente digno de receber deste amor. Talvez no seu coração agora, na sua mente, o inimigo tem te acusado do seu passado. O inimigo tem trazido à tona o seu modo de viver. O inimigo tem falado que quantas vezes você tentou, mas você desistiu no meio do caminho. O inimigo tem lançado setas para que você desista desse chamado, mas Cristo está te chamando, porque não é sobre nós, mas sobre Ele. Olha só o que diz em Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas é sobre aquilo que Cristo fez. E eu te convido a ficar de pé. O que tem aprisionado a sua vida? O que tem te tornado escravo? Qual é a situação que tem feito você desistir? Cristo quer pagar essa dívida por você. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite para que você venha sair daqui totalmente diferente. Esse peso que está nas suas costas, meu irmão, me desculpa, mas você não vai conseguir tirar sozinho. Esse peso da acusação só pode sair de um jeito: quando o sangue de Jesus te purificar de todo o pecado. E eu quero fazer um convite rápido para você nessa noite. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que quer ter o seu nome escrito no livro da vida, você que entendeu nessa noite sobre um Deus que tem misericórdia, um Deus que tem graça,
Um Deus que te ama tanto. É melhor do que qualquer amor humano. Eu te convido a você levantar as suas mãos e fazer uma confissão para Deus e para os homens, que você a partir de hoje é uma nova pessoa, transformada pela presença do Espírito Santo. Deus quer fazer habitação no seu coração. E como isso é possível? A Bíblia fala que Ele está à porta e bate. Deus fez o convite. Agora o papel de abrir o coração para que Ele possa entrar é seu. Se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a fazer um passo de fé e vir neste lugar receber uma oração. Nós vamos estar entoando um hino, e no meio deste hino você tem a liberdade de vir neste lugar. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro corajoso já teve o ato de fé. Não deixa nada te impedir de vir aqui na frente, não. Eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus toda vergonha, toda paralisação das pernas, para que você venha cumprir com o seu ato de fé. Venha aceitar Jesus nessa noite. Nós estaremos entoando.